e paz, meu irmão, minha irmã. Quero aqui agradecer o convite do MIREFA, Ministério Regional da Família, por essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês desta fase da vida chamada pré-adolescência, ou então a puberdade, né? A puberdade que marca exatamente essa fase chamada de pré-adolescência. Para isso eu quero ler com você um versículo que está lá no Salmo 119, o verso de número 9, diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Amém? Que esta palavra possa alcançar os nossos corações e ela por si só possa nos transformar em nome de Jesus. Amém? Essa é uma fase, né, a pré-adolescência, marcada por uma série de transformações ou de transições. Transformações no corpo, nas questões sociais e também na sua parte psíquica. Então há transformações, né, físicas, sociais e psicológicas que acontecem na nossa vida quando estamos passando por essa fase da adolescência. E do ponto de vista psíquico, há uma questão muito importante, porque é nessa fase exatamente que a identidade da pessoa ela está se consolidando. Então, os últimos fundamentos, os últimos princípios e valores que vão ali definir a identidade de toda pessoa se dá exatamente nesta fase da pré-adolescência. Por isso, apesar de todos os desafios que a pré-adolescência traz para a nossa vida e para nós que convivemos com esse pré-adolescente, com esse adolescente, trata-se também de uma fase de grande oportunidade. Uma vez que é exatamente nessa fase que a definição da identidade se dá, é o melhor momento também de estabelecer, ou quem sabe, fortalecer as bases de fé de uma pessoa. É nesse momento que se consolida, então, a fé, os princípios e os valores de toda pessoa. Eu sei que é um grande desafio lidar com um pré-adolescente, por todas as questões, né, próprias dessa transição hormonal, física, comportamental, relacional, não é fácil. Mas eu gostaria que você também pudesse olhar, e esse é o meu convite, que você possa enxergar esta fase também como uma grande oportunidade. O questionamento do salmista, lá no Salmo 119, é como que este jovem pode guardar puro, pode santificar o seu caminho. E a resposta dada pelo salmista é de que o fundamento para essa consagração, para que este caminho seja um caminho puro, santo, o fundamento é a palavra de Deus. Quando este jovem observa a palavra de Deus, ele passa então a ter um caminho purificado, santificado. Portanto, a melhor forma de auxiliarmos um pré-adolescente a consolidar a sua fé é através da palavra de Deus. E essa palavra que precisa ser observada pelo pré-adolescente, pela pré-adolescente. E ele pode observar, eu quero trazer aqui pelo menos dois contextos importantes que fazem parte do nosso dia. O primeiro deles é a família, aonde o pré-adolescente vai observar a palavra. E esse observar a palavra não se dá apenas através, literalmente, do pronunciar a palavra, mas também as atitudes. Portanto, é necessário que haja não só uma pregação, não só um anúncio da palavra no contexto familiar, mas que se pratique também. Portanto, a palavra ela deve ser falada e deve ser praticada. Muitas vezes eu ouço de juvenis, de adolescentes, por trabalhar com eles, de que os seus pais, os seus responsáveis, muitas vezes dizem para eles fazerem uma coisa, mas eles próprios fazem o contrário. E aí é um grande desafio, porque o pré-adolescente ele está o tempo todo nos observando, olhando para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para ver se elas são sim compatíveis com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pregamos. Portanto, se você quer de fato ajudar o pré-adolescente, e você pode ajudar, a melhor forma de fazer isso é anunciar e viver a palavra de Deus, que é aquilo que vai dar fundamento para a sua fé, é aquilo que vai tornar o caminho do jovem purificado. Também nós não podemos deixar de falar da igreja, da qual nós fazemos parte. É no contexto da igreja também que o pré-adolescente ele vai olhar para o pastor, para os seus líderes, para o seu professor de escola dominical, para o líder da célula, para os demais adultos, irmãos e irmãs daquela comunidade de fé, o quanto temos vivido no sentido de praticar esta palavra, de não só pregar e anunciar, mas praticá-la. Quando o pré-adolescente faz parte de uma comunidade de fé e percebe que na sua igreja, na sua comunidade, as pessoas
verdadeiramente vivem, praticam aquilo que estão ensinando, aquilo que estão pregando, aquilo faz muito sentido para o pré-adolescente e ele então se identifica e deseja também viver da mesma forma. Que eu e você, seja no contexto da família ou da igreja, que nós possamos nos tornar realmente essas referências para os pré-adolescentes, para os nossos queridos adolescentes das nossas famílias e das nossas igrejas. Que esses pré-adolescentes, ao olharem para os adultos, para os seus pais, os seus responsáveis, para as pessoas da igreja, possam de fato observar a palavra, nas suas palavras, naquilo que é anunciado, mas também nas suas atitudes, nas suas práticas diárias e cotidianas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê a graça, que Ele nos capacite para nos tornarmos essas testemunhas fiéis da sua palavra, do seu nome, e que quando os pré-adolescentes olharem para nós, vejam verdadeiramente a palavra de Deus na nossa vida. Que nós possamos abençoar todos os dias os nossos pré-adolescentes. Eles não são o futuro da igreja, são o presente e a realidade da igreja hoje. Que Jesus nos abençoe, que Ele possa abençoar cada um dos nossos pré-adolescentes, dos nossos juvenis, das nossas igrejas, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, um grande abraço, que Jesus te abençoe.